Fala, sucesso! Que bom te encontrar, mais um episódio, mais um bate-papo. Vamos aprender bastante, vamos dar boas risadas, uma pessoa leve, que você admira, que acompanha, da televisão, das redes sociais. Antes de apresentá-la, quero convidá-los para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber de tudo que acontece também na tela da TV Brasília. Hoje vamos conversar com uma apresentadora de televisão, produtora de conteúdo, jornalista, uma pessoa muito querida por todos, Viviane Costa. Que prazer estar com você aqui hoje, Arthur. Posso falar a mesma coisa? Uma pessoa admirável, né? Como você, todo mundo tão seu fã. Você é suspeita, Vivi, que você é legal com todo mundo. Você é meio unanimidade, assim, as pessoas que a gente conversa, tal, que te conhece, trabalha com você, a gente tem amigos em comum. Vivi é muito legal, Vivi é muito... E sabe um negócio que eu acho legal? Você já deve ter percebido isso, mas a mulherada gosta muito de você. E isso é muito legal, porque é um baita... Não tô dizendo que mulher é ciumento, tô dizendo isso. Mas muitas vezes acontece do tipo assim, mas tal coisa. Sim. Com você nunca tem esse elogio. Mais no final. Poxa, que bom, muito obrigada. É muito legal. Mas deve ter um mais, assim, pelas costas, não? Não tem. Comigo, pelo menos, nunca teve. Agora há pouco mesmo, até eu contar um bastidor aqui. Posso, Valéria? A Valéria chegou pra mim e disse, porque a gente faz um bate-papozinho ali, um pouco antes de eu ir pra cá, né? Ela fala, a Viviane já chegou, é isso, aquilo, tá ali no camarim, é muito legal, né? Obrigada, Valéria, você também, viu? Que foi uma querida, assim, desde o início, sua produção, enfim, um programa muito gostoso da gente estar ouvindo, acompanhando, e realmente é uma honra, uma alegria. Pela primeira vez eu do lado de cá, Arthur. Exato. É muito diferente? Nossa Senhora, vou te contar que, assim, tô aqui pensando quais vão ser as perguntas. Estou entendendo agora os entrevistados, né? Quando a gente convida, que acabam chegando meio tensos. Que legal, isso aqui se faz, aqui se paga. É bem por aí, né? Mas eu costumo ser muito generosa. Eles chegam, eu converso, deixo todo mundo muito tranquilo. Como você fez, tá vendo? Aqui também é assim, Eu sou muito ruim. Vivi, você sempre pensou em fazer comunicação? Tipo... De jeito nenhum. Como é que surgiu isso pra você? Você acredita que o meu primeiro vestibular foi pra odonto? Nada a ver com jornalismo. Mentira? Você também? E passei. Meu Deus do céu! E você chegou a cursar? Não. Graças a Deus, porque eu seria o pior dentista do mundo. Olha, eu vou te contar que eu fiz porque eu tinha uma amiga que tinha feito vestibular para odonto, e era uma pessoa mais próxima, eu tinha ali uma referência, enfim, não sabia muito bem o que fazer. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. E aí não passei no primeiro vestibular, fui fazer o cursinho. E fiquei naquela, e agora, né? E faz aquele tanto de teste vocacional e conversa com um, conversa com o outro. Não tinha nenhum jornalista para eu conversar. Caramba. Mas eu te confesso que um dia, assim, minha mãe falou, minha filha, vamos fazer uma novena para você descobrir o que você quer fazer. Que é um drama mesmo, né? É um drama, gente. Eu acho, você assim, porque tem vida, alguns assim. que desde sempre sabem o que querem fazer. Mas eu acho que a maioria não sabe. E a gente, 17 anos, tão novinho para descobrir o que quer fazer da vida. De fato. E, de repente, me deu um estalo, assim. Eu tava vendo jornal e eu vou te confessar que eu tava vendo televisão, que foi, né, a minha grande escola. E aí, um dia eu falei, nossa, interessante jornalismo. E com aquilo eu comecei e falei, bom, acho que jornalismo pode ser algo interessante. Fala sobre vários assuntos e tem essa questão de entrevistar, de contar histórias, enfim. Fiz e me apaixonei hoje, né, assim, enfim, me encontrei na profissão. Legal. Que legal. Desde o início? Desde a primeira aula lá na faculdade, você já se encontrou? Desde o início. Você sabe que uma coisa que eu sempre falo muito para quem me pergunta, né? O que você fez? Como é que foi sua carreira? E eu digo muito, olha, desde o início, eu fiz estágio. Então, assim, no meu segundo semestre de faculdade, eu estava fazendo estágio. Isso é muito importante. Fiz um teatro, o pessoal do Rio que veio para Brasília, eu fiz um teatro para poder ficar mais descontraída, não era nada muito específico, não sabia que eu queria televisão ainda, mas o estágio que eu comecei foi assim, fazendo clipping, sabe? Mas aquilo já começou a me dar um contato maior com o jornalismo em si, com a profissão. E eu comecei a entender como que aquilo funcionava. Fui para assessoria de imprensa, depois fui trabalhar num jornal impresso que tinha tudo a ver com política, que não era o que eu gostaria de fazer. Eu me lembro que eu falei assim, jornalismo, eu pensava, não, política não é algo que eu quero, mas a gente está em Brasília, não que aqui seja só isso, a gente sabe que não, mas acabou me direcionando no início da carreira para a política. E no meu último semestre de faculdade, tive uma oportunidade incrível, abençoada, de ir para Roma
E trabalhei na Rádio Vaticano durante 3 meses. Você tinha me contado isso. Ai, foi incrível, Arthur. Então foi na época do estágio. Ainda, eu tava, na verdade, eu fiz estágio desde o meu 2º semestre de faculdade, em assessoria de imprensa, em jornal. Fui pra TV Senado também. E no meu final da faculdade, no último ano da faculdade, tive essa oportunidade de ir pra Rádio Vaticano, ficar 3 meses. Era na época do jubileu, em 2000, né? Enfim, a gente tá vivendo isso de novo agora. E foi, assim, uma experiência absurda. Desculpa minha ignorância, as datas estão me atrapalhando aqui. Ainda era João Paulo II? Ainda João Paulo II. Na verdade, que, né, depois virou um santo e eu tive a oportunidade também de ser abençoada por ele. Foi, assim, algo que eu falo que foi minha carreira. Então, na rádio tem um contato com tudo que está acontecendo ali no Vaticano, tal, etc. Cobre o dia a dia do Vaticano, é isso? Na verdade, não do Vaticano. Eu fui, porque era o ano do jubileu. E eles precisavam de profissionais de todos os cantos do mundo para poder ir para lá e contar um pouquinho do que as pessoas estavam indo fazer em Roma. Entendi. Então, tem muitos peregrinos que vão para lá, mundo inteiro, né? do mundo inteiro. E você sabe que foi uma coisa mais impressionante, porque minha tia ouviu na rádio, na Rádio Nova Aliança, e de repente ela me liga e fala: minha filha, vai ter uma seleção para poder ir para a Rádio Vaticano em Roma e tal. Pensei em mandar seu currículo. Eu pensei, tia, assim, não tenho experiência em rádio, né, e tal. E ela falou, bom, mas vamos mandar, né? Vou ver o que eu tenho aqui de currículo. Fiz um currículo e tal, e a gente mandou. Assim, Arthur, assim, eu te falo que, sabe aquelas bênçãos mesmo, assim, sabe, que eu mandei. E, de repente, recebi uma resposta dizendo que eu tinha sido selecionada. Eu falei, oi? Eu te juro que eu pensava assim, tudo bem, mas, gente, pra ir pra lá, nem que seja pra servir água, fazer, né, tirar xerox, qualquer coisa, tá bom, né? Já vai ser uma super experiência. E eu lembro que eu até fui conversar com o Dom Raimundo Damasceno, porque eu falei, minha mãe e meu pai preocupadíssimos, eu nunca tinha saído do Brasil. E já ia pra trabalhar sozinha, enfim, né? E eu lembro que a gente perguntou como é que era, mas a gente não sabia muito bem. E quando eu chego lá, você pensa numa rádio, assim, futurista, vou te contar. Mesmo? A gente apresentava um programa, era eu e um mexicano. E a gente conversava como se estivesse falando aqui, assim, eu em português, ele em espanhol. Olha só. E aquilo parecia que era uma língua só. A gente se entendia. E era, caramba. Assim, e aí, outra E você tem contato ainda com essa galera até hoje? Tenho. E tem outra frequência que era o italiano com o inglês. Era assim, sabe? Uma torre de Babel. e foi, assim, uma experiência maravilhosa, sabe? E depois dessa experiência, dando um salto já, aí a gente vai voltar para a linha do tempo. Mas hoje a gente vê essa cobertura, pelo menos na nossa cabeça, muito ligada ali a Ilse Scamparini e tal, que está sempre ali e tal, etc. Enfim, mora em Roma. Você chegou, no período que você estava na Globo, a pensar, poxa, eu poderia uma hora voltar para lá, se eu me fizesse esse convite eu aceitaria? Foi alguma coisa que ficou no teu radar ou não? Você virou essa página e aí já não pensou mais nisso? Pois é, assim, foi uma experiência que eu vivi muito intensamente. Porque ela fica ali na sacada, mas você entrou lá, é diferente. É outro. Olha, mas eu acho que ela deve ter já, assim, uma relação bem mais forte, anos, muitos né, cobrindo anos, né? ali. Mas, enfim, não... Apesar de ter vontade, às vezes eu comento com meu marido, né? Na época a gente já namorava, quer dizer, eu namorava na época com meu marido. E ficou naquela história, né? Muito nova. E pensei, bom, volto e tal. Não tive essa oportunidade de voltar pra lá, pra fazer mais nenhuma cobertura. Mas já cheguei a pensar, assim, olha, se tivesse oportunidade, seria interessante, acho que voltar até com a família. Enfim, os meninos teriam outra experiência. Tudo, né? Muda muita coisa, né? Não é só uma pessoa, né? A família toda. Né? Isso, E eu te confesso que eu sou muito família, mega pegada, assim, né? Minha mãe, assim, fica sempre naquela, minha filha, tem certeza que você vai? Vou, mas depois ela dá uma super força e foi muito gostoso. Voltando agora na linha do tempo, você falou sobre Brasília, né? Enfim, Brasília apareceu na sua fala umas 2 vezes aí. A gente sempre associa no jornalismo essa cobertura política e tal, mas Brasília é uma cidade muito rica de personagens, de histórias. A gente tem, assim como você falou de Roma, um mundo inteiro aqui por causa das embaixadas e tal. Como é que Brasília serve de pano de fundo para você nessa sua história com a comunicação, ali ainda como estagiária, depois de formada? Porque tem história aqui acontecendo o tempo todo, né? Sim, mas você sabe que
Eu brinco que, assim, eu já permeei por tantos campos. E, assim, eu comecei na política, onde eu nunca imaginei que fosse cair para cobrir. E foi incrível. Fui produtora de política dos jornais nacionais. Enfim, durante 2 anos. Depois cobri pela Globo News também como repórter. E depois o meu caminho foi sendo traçado, Arthur. Assim, eu fui para cidades e foi maravilhoso. Cobri um pouco também de nacional, fazendo férias. E depois caí no esporte. E quando você me pergunta de Brasília, porque a gente fala de fato, né? Quando a gente pensa economia, política, a gente tem uma cidade muito forte quando a gente fala de arquitetura, enfim. Mas, e o esporte, eu pensei, mas como é que vai ser cobrir o esporte? Porque, teoricamente, aqui a gente tem pessoas de todos os cantos e torcedores de todos os times. Sim. Então, o futebol... E teoricamente não tem, assim... Um futebol muito forte aqui. Teoricamente. Exato. E a gente tem ali que foi crescendo, né? A gente tem Brasiliense e Gama. Enfim, a gente tem os times aqui de Brasília. As coisas acontecendo. E as coisas acontecem, de fato. Mas o futebol sempre foi essa paixão nacional. Sim. Não era o meu forte. Quando eu fui convidada para poder ir para o esporte, eu pensei, puxa vida, né? Então, vamos ver. Eu sempre pratiquei esporte. Então, mas assim, o futebol, de fato, não era algo que eu acompanhava tão diariamente ali, né? Meu marido sempre gostou muito de Flamengo, enfim. Mas a gente foi indo para esse caminho. Só que eu tive uma oportunidade incrível no Globo Esporte, que foi encontrar nichos que Brasília adora. Então, assim, corrida de rua... É a cara da cidade. É a cara da nossa cidade, né? E aí, eu tive também essa oportunidade de criar um quadro. Porque quando eu pensava assim, vamos falar um pouquinho mais de outros esportes, a gente tinha aquele espaço, mas o forte mesmo era o futebol. Quando eu criei um quadro que era o Bora Correr, que eu me coloquei como personagem ali para poder me desafiar e incentivar as pessoas a praticarem um esporte, aquilo reverberou de uma forma, Arthur, que até hoje as pessoas me encontram na rua. Eu saí em 2019 no Globo Esporte. As pessoas me encontram na rua e elas falam assim: você é aquela do Globo Esporte, né? Te vejo sempre. Até hoje elas me veem sempre. E o melhor de tudo é quando me encontram e falam assim: comecei a correr por conta daquele quadro. Caramba. E até hoje eu tô correndo. Então, assim, o objetivo era mostrar que era possível. Eu tava ali, eu tava com filhos pequenos, trabalhando pra caramba, com casa, enfim, tudo. E vamos praticar um esporte para você ter uma vida mais saudável, enfim, era essa a proposta. E do jeito que você conseguir. Se você quer fazer 10 quilômetros andando, correndo, trotando, correndo e andando, mas que você saia do zero. E isso foi tão bacana que depois as pessoas, era só esse o objetivo. Vamos fazer esse quadro. E depois veio, né, o triatlon com o Leandro Macedo, também, que foi super bacana. E veio o remo pra gente mostrar que Brasília tem um lago incrível, que você não precisa acordar às 4 da manhã para praticar um esporte, porque hoje você já pode ir pro lago e pode remar ao longo do dia inteiro, né? Até a noite, se você quiser. Então, foi dar essa opção e essa oportunidade para as pessoas perceberem que elas também podem. Isso foi muito legal. Que legal. Eu lembro da prova do triatlon, quando eu cheguei, 2 mulheres vieram falar comigo e elas falaram assim: eu preciso conversar com você para dizer... Você não as conhecia? Não as conheci. E elas falaram assim: eu preciso te dizer que a gente começou o triatlon porque a gente viu que era possível. Você também... A gente também é mãe, trabalha fora e você estava conseguindo. Então a gente pensou, a gente também consegue. Isso é de, assim, sabe, eu fiquei extremamente grata por tudo isso que a gente pôde realizar, né? Foi muito bom. Você sabe que a internet nomeou uma profissão que parece muito nova, mas na verdade ela já existe desde sempre. Mas que a televisão, o rádio, né, notabilizou essa profissão, que é o influenciador. Isso que você estava fazendo era influenciar as pessoas. Né? Mudar a vida das pessoas, né? Hoje se associa muito com a ideia do digital, influenciador digital, mas os apresentadores, os repórteres, os comunicadores, tal, já influenciavam há muito tempo, né? Mudavam hábitos das pessoas, né? É verdade, engraçado você trazer dessa forma, porque eu estava pensando sobre isso, né? Assim, às vezes as pessoas falam assim: agora você é influenciador. Também, mas eu acho que todos nós somos. Sim. Primeiro que eu acho que todos nós somos, porque todo mundo está na rede social. Exato. E algo que você coloca, você acaba influenciando alguém. Mas, de fato, isso começou muito antes, né? Muito assim, antes. Quando eu estava ali no Globo Esporte, às vezes era muito engraçado, porque, assim, era por algo que você faz, um esporte que você fala, porque você
incentiva a praticar uma atividade física, ou pela roupa que eu usava, que muitas vezes as pessoas perguntavam. Quer dizer, você influencia sempre, né? Então, eu acho que, de fato, assim, veio como um influenciador digital pelas redes sociais, mas isso já vem de longa data. Por falar em longa data, eu nem tinha pensado nessa pergunta, mas ela veio aqui. Você usou essa expressão longa data e veio. Que eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Que é aquela pessoa que fica assim, no meu tempo, tá? Eu via tanto meu avô, meu pai falar isso e eu já tô nessa vibe. Mas enfim, no nosso tempo, no meu tempo de telespectador ali te acompanhando no Globo Esporte, eu tinha a impressão, e eu reconheço, é uma impressão de quem, né, acho que quem está assistindo televisão hoje vai falar a mesma coisa daqui a 20 anos. Que você tinha ali milhões de referências muito, muito, muito fortes, marcantes, desde um Léo Batista, né, até a Glenda, enfim. Essas pessoas não estão mais no ar, enfim. O Léo não está nem aqui com a gente. Mas o fato é que parece que, olhando para trás, havia ali um time muito forte. Tá? Como é que é trabalhar com essa inspiração, mas ao mesmo tempo com essa régua, né? Porque você está ali, né, fazendo muita coisa, mas tem muita gente muito forte ali também junto. É inspirador, mas também desafiador, né? Mas assim, exatamente. Eu acho que a gente tem nossas referências, mas eu acho que a gente consegue atingir as pessoas quando a gente se percebe a gente mesmo. Que legal. Sabe? Assim, óbvio que a gente olha para um e fala, nossa, posso pegar isso daqui que eu acho interessante, né? Você se vê e fala, isso aqui eu acho que eu não gostei tanto. E a gente vai ajustando. Mas eu acho que quando eu fui eu mesma... Legal. Foi quando eu mais atingi as pessoas, sabe? E isso é um desafio, porque muitas vezes a gente ser a gente mesmo, na frente das câmeras, para tantas pessoas, e isso dá um frio na barriga. Será que a gente... Vem a questão da aceitação, será que tá tudo bem, as pessoas estão gostando, não estão gostando? Mas acho que quando a gente faz de coração, aquilo chega. Conecta. Né? Conecta, é isso. E o contrário também não funciona, né? Não. Porque o caminho que foi feito por alguém é o caminho daquele alguém. Exatamente. Você pode até, de alguma maneira, trilhar aquele caminho, mas você vai estar seguindo alguém, nunca vai ser maior que ele, né? Quando você pode ser muito legal sendo você mesmo. Isso. E a gente vê, né, muitos jornalistas que, de fato, começaram a ser mais descontraídos e faziam aquela reportagem mais brincalhona. E daquilo você vai pegando também referências para trazer para o seu jeito. Porque é isso, quando você faz querendo imitar, parece que quando você olha, você fala assim, você lembra da outra pessoa. Exato. Você não lembra, né, de você mesmo. Então, e acaba assim, virando um Zé Graça, né? Exato. Mas acho que quando você pega essas referências e dá o seu jeito, aí não tem. Aquilo funciona, né? Eu acho que é bem por aí. Vamos entrar num ponto agora, talvez um pouco mais áspero. A questão da feminilidade mesmo, tal, que muitas vezes aparece. Em algum momento você sentiu alguma dificuldade, algum desafio maior, alguma pressão maior por ser mulher? Senti, tanto na cobertura de rua, de chegar no estádio e, né, das pessoas mexerem com a gente, ou de criticarem, falando que a gente não vai saber, né, dar a notícia da forma correta. Senti isso algumas vezes. Né? E às vezes na própria redação, né, às vezes você sentia ali uma pitada de um lado ou de outro, mas eu meio acho que cultural, isso foi, às vezes, cultural, né? Que eu acho que isso veio mudando, né, ao longo desse tempo. Até porque também as mulheres começaram a entender mais, a estudar mais e a mostrar que estavam ali, que sabiam do que estavam falando. E acho que isso, elas começaram a ter esse respeito, né, assim, que sempre se busca muito e que a gente sabe que no esporte ainda existe um certo preconceito. Tem né? ainda. Eu acho que ainda tem. Eu acho que às vezes as pessoas ainda escutam, por exemplo, uma mulher narrando e eu já escuto, né, pessoas às vezes num grupo maior, às vezes falando assim, nossa, é estranho ouvir a mulher narrando, né? Com o homem é melhor, sabe? O que você acha? Eu gosto da mulher narrando também, né? Eu acho que tem homens que a gente critica, que a gente não gosta, como tem mulheres narrando que a gente gosta e também critica. Então, assim... Quem acompanha o podcast já me ouviu falar isso trilhões de vezes, que é o seguinte, eu não vejo música muito como estilo. Eu vejo música como música boa, música ruim. Acho que em cada estilo tem música ruim e cada estilo tem música boa. Com relação às mulheres narrando, eu tenho meio que o mesmo critério. Eu acho que do mesmo jeito que tem homem muito bom, tem mulher muito boa, e tem homem muito ruim, que eu não dou conta de ouvir, e tem mulher muito ruim também. É isso. E essa história de... Só que aí, às vezes, a gente pesa a mão mais para um lado. Quando é a mulher, talvez a crítica seja um pouco mais forte. Exato. Né? Exato. Mas... Esses dias até estava tendo um jogo, estava doido para assistir, e a narração masculina estava muito ruim.
Muito. E eu falei, a Maju falei assim, gente, como é que pode um jogo legal desse, uma narração, né? Se fosse uma mulher, provavelmente a internet cairia, porque todo mundo ficaria ali. Mas tem muito homem também que você não curte, né? Você sabe que teve uma vez, a gente também estava ouvindo também, vendo um jogo, e a gente falou assim, nossa, mas falta emoção na voz. E era um homem narrando. Uhum. Eu acho que a questão é porque quando o homem está narrando e você não gosta, você critica, por exemplo, faltou um pouquinho de emoção, faltou ser mais ágil. E o que vem no peso da mulher, muitas vezes, é que, é porque é mulher. Uhum. Então, esse que eu acho que é o ponto que precisa ser superado. Exato. Né? A mulher também, ela pode vir uma mulher sem emoção, como o homem também. Uma Exato. mulher que arrasa na narração, como o homem também. Exato. Não pode ser pelo gênero. Sim. A crítica. É isso. E tem uma questão também, que aí é uma questão mais técnica, que a gente trabalha muito aqui na rádio com as locutoras e tal, que é o seguinte, independente da questão de gênero, não estou entrando nisso, mas existe uma forma mais masculina de se falar e de se contar as coisas e uma forma mais feminina. O ponto é, não tente copiar o jeitão de um nem de outro se aquilo não for o seu jeitão. Exatamente. Se aquilo não for o seu estilo. Porque às vezes acontece isso também, que às vezes na construção, né, e a gente está comparando uma narradora com um cara que já está fazendo isso há 40 anos, e é isso mesmo, né? Parece um exagero os 40 anos, mas tem uma galera que até mais do que isso. Mas ela está ainda construindo, né, vamos dizer, o estilo dela. Né? Que é mais ou menos, fazendo outra comparação, eu gosto muito de fazer comparação, que é eu me casar com a Maju e achar que ela vai cozinhar igual a minha mãe. Eu tenho que comparar a Maju com a minha mãe quando ela se casou com meu pai. Exato. Né? Daqui 40 anos ela se fala e aí vamos ver onde cada um chegou. Porque a prática também leva à maturidade. Com certeza. Né? Você vai pegando confiança e tal. Mas tem crescido muito, né? As mulheres no esporte e tal. Isso é muito legal. Conseguido um espaço, assim, da gente realmente aplaudir. Isso é muito bacana. Qual foi o momento mais difícil? Assim, a gente olha a sua história e sempre que a gente liga a TV, você tá lá, a gente sorri e tal. Enfim, você traz isso pra gente. Eu gosto muito de prestar atenção na reação das pessoas. E eu percebo isso. As pessoas te assistem com um sorriso no rosto. Não sei se já te falaram isso. Que bom. Mas eu sei que não né, não são só sorrisos a vida, enfim, a trajetória. Qual foi o momento profissional mais difícil para você? A gente fala que, igual na rede social, quando você vê um outro na televisão, parece que tudo é lindo e perfeito, Sim. Né? E não é assim. A gente sabe que na vida tem seus obstáculos. E eu acho que as transições, né, foram desafiadoras, né? Assim, eu saí da política, que era onde eu não imaginava que fosse estar, e de repente, quando eu saí, pensei, puxa, e agora? E de repente vai para cidades. Quando me convidaram para o esporte, eu pensei, nossa, já estava aqui construindo uma carreira e estava consolidada. E aí, de repente, muda de novo, né? E aí, de repente, sai da televisão e agora você vai empreender e rede social. E hoje, graças a Deus, a gente tem tantas oportunidades na nossa profissão. Sim. Mas, assim, eu vou te dizer que esses momentos são muito desafiadores, né? Assumir a editoria-chefe quando eu fui para um SBT, segunda edição. Foram questões, eu nunca tinha, né, gerenciado uma equipe, de repente lidar com tudo aquilo. Mas, assim, é tão bom depois quando você vê também que, puxa, deu certo. E que as oportunidades vão surgindo. E acho que quando a gente tá naquele momento de transição, tem hora que você pensa assim, nossa, será que para onde eu vou agora, né? Assim, qual é o rumo que eu vou seguir nesse momento? E será que esse rumo que eu escolhi é o certo? E eu te falo que eu tenho pedido muito mesmo, né? Assim, para que Deus me ilumine nesses caminhos, porque eu acho que Ele sabe o tempo de tudo. E cada coisa que eu faço, em cada momento que eu estou, eu vejo aquele como o meu melhor momento, sabe? Assim, eu tenho uma trajetória que eu tenho um orgulho enorme, sou muito feliz de tudo que eu construí. E tudo que eu faço, eu penso assim, poxa, isso foi um aprendizado que eu tive e que eu consigo colocar isso em prática agora. Então, eu acho que a gente passa muitos desafios, sim, na nossa carreira, na nossa profissão, mas eu acho que a forma como você enxerga aquele desafio que vai fazer você ou desistir, ou ser uma pessoa amarga, rancorosa, ou uma pessoa que se desafia cada vez mais, que se encoraja e que consegue fazer algo diferente.
Então, assim, acho que esses momentos são muitos, mas graças a Deus a gente vai passando por Agora, eles. falando já do pessoal, mais com o profissional, as pessoas não imaginam que quem tá ali na frente, com aquelas luzes, aquele brilho todo, também tem, né? Parece óbvio, mas às vezes pro telespectador nem sempre é. Problema pessoal, dor de cabeça, dor de barriga, uma cólica, enfrenta crises, mas tem que estar muito bem no vídeo, porque, enfim, como é que é lidar com isso? Eu trabalho com isso, mas muitas vezes as pessoas não imaginam, Sim. né, que aquela pessoa que tá ali, oi gente, hoje o Flamengo não tá E no tão... fundo não tá tão feliz, né, naquele dia, né? Que Olha, tipo de exercício você faz para lidar com isso? Você sabe que, até para contar um caso desse, quando eu estava na prova final do Bora Correr, que eu fui fazer a prova dos 10 quilômetros, chegou no final, eu estava numa fase, enfim, que eu estava cansada, né? Vinha ali já de treinos, junto com a reportagem, junto com a apresentação, e eu sabia que eu tinha que completar um desafio e filmar aquilo. E uma coisa que eu me propus foi, eu vou mostrar o que eu de fato sinto, eu não vou fingir o que eu estou sentindo. Mas eu me lembro que nesse dia, eu falei assim, chegou no finalzinho ali na subida da rodoviária, que era um ponto mais tenso, eu já estava bem cansada. E aí eu fui parando, assim, porque me deu, sabe aquela vertigem? Eu falei, meu Deus do céu, se eu não parar agora, eu vou desmaiar. E eu falei, eu tenho que começar a caminhar aqui. E aí, mas vinha aquela pressão, puxa vida, mas eu tô apresentando um quadro que é para correr até o final, o que eu faço? Aquela situação toda. E eu lembro que eu parei, assim, um pouquinho, falei assim, eu preciso de uma água. E o Kaká tava comigo, meu marido também, correu junto, o Leandro Macedo, uma equipe enorme, enfim, que também tava junto ali correndo. E, de repente, vieram outras pessoas correndo, que voltaram e falaram, bora, Vivi. Tipo, você dá conta, o que você precisa, né? Uma água, um sal, alguma coisa. E eu vi, assim, as pessoas mobilizadas ali para ajudar. E, de repente, passou uma corredora e ela falou assim, ai, nossa, tipo quase assim, que mimada, né? Assim... Pensei, você não sabe o que eu tô passando. Que dondoca. Esse carro aqui, jogando esse ar quente em mim. E eu correndo, ainda filmando, ainda gravando e tudo. Enfim. E aí eu lembro que ela passou, né? E de repente todo mundo começou a pensar, vamos lá, né? Peguei minhas forças e falei, vamos. E aí todo mundo falando assim, vem, bora, Vivi. Todo mundo gritando junto. Eu me arrepio até hoje quando eu me lembro dessa cena. E isso me lembra exatamente isso. Puxa, às vezes você não tá bem, você, né, assim, não tá na sua melhor fase naquele dia, enfim, e você tem que completar, isso tem que estar de cara boa, né, então isso na prova me veio como algo muito forte. E na TV, eu me lembro que um diretor muito querido, enfim, de São Paulo até, ele estava aqui um dia analisando, né, todo o esquema da televisão, enfim, e uma vez ele falou para mim assim, você faz ideia de quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar quando você entra no estúdio? E aí ele falou assim, então toda vez que você entrar, por mais que você não esteja se sentindo bem, que você não esteja feliz, dê o seu melhor. Porque quem está do outro lado está esperando você feliz, você passar a informação como ela é. E aquilo, toda vez que eu entrava no estúdio, eu pensava, se eu já não estou muito bem, eu pensava... Quantas pessoas gostariam de estar aqui, né? E eu tenho essa oportunidade e eu vou me conectar com o outro para passar, de fato, a notícia que precisa ser passada. Então, eu sempre dei o meu melhor ali, sabe? Muito legal. Por mais que não estivesse tão bem ali no fundinho. Muito legal isso. E enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma outra história. Eu tive uma professora e ela estava enfrentando um tratamento oncológico. E a maior parte dos alunos não percebia isso, não sabia. Ela preferia não contar, mas de uma certa forma eu sabia. E um dia eu, conversando com ela, falei, como é que você consegue? Porque ela dava aulas, assim, muito animadas, muito feliz e tal. Mais ou menos na linha do que você estava falando. E aí ela disse, eu sempre quis estar aqui. E esse tratamento tá me tirando muita coisa. Já me tirou um casamento, tá tirando meu dinheiro, mas não pode tirar esse brilho, porque desde o primeiro momento eu descobri que eu só conseguiria tocar isso aqui com coragem. E tá aqui, pra mim, é um ato de coragem. Nossa, que lindo é isso, né? E às vezes você representar, porque as pessoas às vezes não entendem isso, né? Vamos falar da Globo. A Globo é uma emissora com, vamos falar de Brasília, com centenas de funcionários. Mas na hora que você estava ali no Globo Esporte, a Globo era você. Exato. Não é? É isso. Você tá levando representa a empresa ali toda. E isso é uma responsa, assim... Enorme. Né? O SBT
também, muitos funcionários aqui em Brasília, mas na hora que você está ali na frente, você está segurando todo mundo. Agora, por exemplo, quem está assistindo a gente na TV Brasília, a TV toda está aqui sendo representada pelo que a gente está falando. Exatamente. E ter essa responsabilidade do tipo, não, pega essa bola, vou colocar aqui embaixo do braço e vou bater esse pênalti mesmo com dor no joelho. Exato, é isso. E ter essa sensibilidade, né? Assim, você estar ali sabendo disso. Sim. Porque às vezes você vai e a pessoa pensa, poxa, só mais um dia, só mais um programa. Não é isso, assim, é o programa, né? Assim, hoje eu estou aqui dando o meu melhor para você, né? Para você que está aí separando o seu tempo para estar assistindo a gente. Exato. Né? Então, assim, eu tenho que dar o meu melhor. Né? E eu acho que foi isso que eu tentei carregar sempre. O tempo das pessoas é muito valioso. É muito. Porque, imagina, né? O que faz hoje as pessoas pararem para estar acompanhando a gente, eu tenho que dar o meu melhor para quem está ali. Muito né? legal. Muito legal. Parabéns por essa coragem. Por outro lado, nem sempre é fácil e às vezes a gente pensa em desistir, seja de carreira for, a gente, parar com a academia. Com relação à profissão, em algum momento, nessas transições, ou mesmo em outros instantes que você não comentou aqui, você pensou em parar? Tipo, não, deu. Já pensou? Eu fiquei 17 anos na TV Globo, né? Assim, quando eu saí, eu acho que veio aquele momento de pensar, puxa, vamos analisar, né? Assim, o que eu quero daqui para frente? Será que eu quero TV? Será que eu quero seguir por que rumo? E eu falo que, assim, a televisão foi minha escola, né? Assim, eu tive uma experiência antes com... que foi um jornal impresso, enfim, mas um grande tempo da minha carreira foi ali. E é o que eu adoro fazer. Então, assim, estar assim, aqui conversando com vocês, a gente fala que rádio é algo que é delicioso, né? Porque rádio você... Eu falo isso antes, no meu tempo. No meu tempo. Olha, no meu tempo. Quando eu fui para a Rádio Vaticano, a gente não ficava tendo essa transmissão para as pessoas estarem acompanhando a gente também. Então, você ficava imaginando a pessoa, você ficava imaginando que voz era aquela, você ficava imaginando tudo isso. E hoje você tem também a possibilidade de você transmitir para que as pessoas também te assistam. Então, assim, eu sei que isso é algo que eu gosto muito. Eu gosto de um bate-papo, eu gosto, né, assim, eu me dou bem com a câmera, porque eu acho que imaginando quem tá ali do outro lado, eu acho que eu faço o trabalho inverso, sabe? Eu de verdade. Porque, assim, as pessoas ficam pensando, as pessoas sabem quem tá aqui, eu fico pensando, quem tá lá, né? Mas você sabe que para muitas pessoas, a câmera não é uma aliada. E eu vou te contar uma história, você vai entender por quê. Nessa época aí, que você falou da Rádio Vaticano, eu no rádio, eu apresentava um programa, como tem aqui na Clube Love Songs, eu apresentava um programa assim. Eu morava numa cidade e tinha uma cidade próxima, tipo Brasília e Lusiânia, Brasília e Formosa, né? E tinha uma ouvinte que gostava muito do meu programa e sempre mandava fax. Olha, e ligava lá também. E aí ela falava com os funcionários da rádio lá, tal, telefonista, e falava assim, um dia eu quero conhecer o Arthur. Não, o Arthur, eu vou aí conhecer o Arthur. Enfim, ela tinha essa expectativa. Aí um belo dia, ela chegou na rádio, eu lembro como se fosse hoje uma porta como aquela, mas não era de vidro. Eu só escutei a recepcionista abrir a porta e falou assim, pode entrar. O Arthur tá aí dentro. Aquela emoção, né? Ela entrou. Só tava eu no estúdio. Ela olhou pra mim assim, de cima e embaixo. Eu queria falar com o Arthur. Aí eu falei, pois não, sou eu. Ela, só isso? Não, mentira. Ela não disfarçou, Arthur. Meu Deus. A frustração foi tão grande assim. E foi tão natural que eu nem fiquei chateado, porque, enfim. Mas o rádio mexia com a imaginação das pessoas. Muito. Mas isso era muito gostoso, né? Porque eu acho que, assim, quando a gente tem a televisão, você acaba se preocupando um pouco também se você tá bem, né? Se tá com o cabelo arrumado, se a roupa tá legal, se tá tudo certo, enfim. Você se prepara. Você se prepara para aquilo, porque tem o vídeo ali com você. Quando você tá na rádio e não tem uma câmera ali, acho que você viaja naquilo, você conta e você imagina junto quem tá te ouvindo. Então, assim, isso eu acho que a rádio perdeu um pouquinho. Porque você hoje tem junto essa história da televisão e ali, não né? pode. A câmera junto, e você não pode perder. Não pode perder. Inclusive tem pesquisas, é neurociência isso. Que quando você só tem audição, você cria um quadro mental muito mais realístico. Tanto que não é incomum a gente falar que o livro é muito melhor que o filme. É comum você falar isso. Você assistiu o filme? Assisti, mas o livro é muito melhor. Na verdade,
quase sempre é porque você, ao ler, você usa um sentido, mas a imaginação flui muito mais do que quando você tem todos os outros ativados. Com o rádio é a mesma coisa. Sim. Você ouvir só é uma experiência muito mais emocionalmente completa. Mas é muito... É a imaginação o tempo todo. E é por isso que a coitada chama. Vou encontrar o Brad Pitt. Posso que depois ela falou assim, não, desculpa, só porque eu imaginei outra pessoa, mas Vivi, ali, não... foi tão sincero. Obrigado por você tentar. Você é lindão também, Você Arthur. tentar me ajudar com esse trauma. Mas Ju ouvindo a gente, aposto que ela vai falar assim, que isso? Ela não sabia de nada. Maju, você conheceu outras virtudes, meu amor, em outra época. Mas Claro a que o tempo imaginação... ajuda também a gente, vai. Pois é, ameniza. Mas você sabe, deixa eu só, lembrei aqui, mas a gente tá falando de rádio, ouvir e tal, mas trazendo um pouco pra nossa realidade hoje, que tudo a gente quer filmar, tudo a gente tá sempre ali, né? A gente tá num ambiente, a gente quer estar captando. Aconteceu algo muito interessante agora no Dia das Mães. Eu tava na escola com a apresentação do meu filho, mais velho, que há 4 anos não se apresentava por conta das turmas, enfim. E aí ele foi apresentar e falou, mãe, tô muito animado, prepara a sua caixinha de lenços e tal, vai ser muito legal. E a gente foi, óbvio, todas as mães posicionadas já com o celular também, porque você quer viver aquele momento, mas você também quer registrar aquele momento. Exato. E tô lá filmando e tal, né? E de repente, a escola, né, quem tava conduzindo ali, falou assim, olha, nós preparamos para vocês 2 apresentações que vão ser iguais, para que a primeira vocês possam registrar. A segunda, a gente não quer ninguém com telefone. Olha que legal. E vocês vão vivenciar. Caramba. Arthur, que coisa incrível. Olha, incrível. eu inclusive, assim, eu trago isso, sabe, para servir de experiência e de dica para quem tá ouvindo Sim. e vendo a gente, porque é impressionante como a emoção... Muda tudo. Mudou. Óbvio que eu já estava emocionada filmando, mas quando eu estava simplesmente olhando para o meu filho e a gente trocando olhares enquanto ele apresentava, era outro tipo de emoção, ainda mais forte. Então, assim, é aquela dica pra gente. Eu falo pra quem tá ouvindo, não pra gente também, né, Arthur? Que quantas vezes a gente tá o tempo inteiro com o telefone, querendo registrar tudo e, assim, vive aquilo. Sente aquilo, traz pro seu coração e pensa assim, cara, isso eu vou lembrar disso, né? E depois você pode até filmar, enfim, fazer, mas não deixa aquele momento passar, não sendo deixa. que você só com registros de uma câmera, né? Viva aquilo. Sim. Talvez uma das maiores injustiças dessa vida, dessa nossa existência, é nesses momentos não ter aquela advertência do tipo, você nunca mais vai viver isso. Exato. Aproveite. A gente não tem essa noção. É. E muitas vezes a gente vai viver aquilo pela última vez. Porque quantas apresentações de colégio tem? Exatamente. São pouquíssimas. E com filhos, a gente traz muito isso, né? Porque o filho vai crescendo Exato. e aquela fase ali é aquela fase. É aquela. Né? E passa muito rápido. Passa rápido. E mesmo em viagens. Também. Você vai para os lugares, sempre... A Valéria, por exemplo, que gosta de viajar e tal, mas a gente vai para os lugares sempre com aquela impressão de que a gente vai voltar lá. Mas será que vai? E se voltar, não vai ser a mesma. Não é o mesmo lugar. O mesmo momento, a mesma idade. É diferente, não né? Então, assim... Vive. E a gente tá muito preocupado sempre postar, né? Minha irmã diz assim, ela faz, ela viaja, ela grava, quando ela chega da viagem, ela posta. Ela não põe no momento em que ela tá vivendo. Muito legal, muito legal. Até baseado no que você está dizendo, e falando um pouco de carreira, na nossa carreira a gente tem que abrir mão de muita coisa, de muitos momentos como esse. Aliás, na nossa carreira, em todas as carreiras. Sim. Né? Quem trabalha, quem tem responsabilidades, tem. Mas, falando especificamente, quem trabalha com comunicação, para quem está assistindo a gente, como é que é para você, de repente, abrir mão de momentos que são muito especiais para as famílias, vamos dizer assim, que têm uma vida mais comum não é a palavra, enfim... Enfim, porque senão não trabalham em comunicação. Como é que é? Tipo assim, feriado... É porque tem algumas profissões que exigem mais isso do que outras, né? Não é porque até essa questão de responsabilidade, mas é porque algumas, por exemplo, ela trabalha 8 horas, mas ela consegue se liberar um pouquinho antes, um pouquinho depois para ir numa apresentação de um filho. Exato. E às vezes no jornalismo a gente tem um jornal que vai ser naquele momento ao vivo e você não pode ir. Exato. Né? Assim... E, por exemplo, eu me lembro, no caso do meu namoro com a Maju, ela estava na redação, eu lembro que a gente ali trocando WhatsApp. E aí, como é que tá aí? Tá parado? Beleza, vamos sair, vamos, tal.
E aí, movimentado? Não, o dia tá se arrastando, tal. E agora? Não, agora eu vou ter que ficar porque parece que o Niemeyer piorou e a gente vai ficar aqui. E aí ficou a madrugada e o dia todo. E, enfim, uma cobertura intensa na morte do Oscar Niemeyer. Sim. Então, a gente assim, lida com imprevisto o tempo inteiro. O tempo inteiro. É nesse sentido que eu tô falando. Sim. Que tipo de coisas muitas vezes teve que abrir mão para poder cumprir com o seu ofício? Que também não é diferente de policial, médico, enfim. São profissões Exato. que têm essa realidade. E Arthur, assim, a gente abre mão realmente de muitas coisas, né? Uhum. E já deixei de ver apresentação de Dia das Mães, né? Uma apresentação na escola, mas eu te falo que eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu tenho, pelo meu marido, o Cacá, ele, assim, é um super parceiro, que sempre, assim, entendeu esses momentos, e os meninos, e acho que a gente passou isso para os meninos. Então, a gente tentava, às vezes, compensar de outra forma, né? Então, filma para mostrar para a mamãe, né? Nesse momento, que bom que a gente pode filmar, mas a gente sempre tentou compensar de alguma forma. E sabia que não era porque eu não estava lá porque eu não queria, mas tinha ali um motivo também que era, né, que era importante, e a gente faria alguma coisa depois pra gente estar junto, né? Então, a gente sempre tentou compensar um pouquinho assim. E graças a Deus, eu também tive muitas oportunidades de, às vezes, o jornal, assim, a apresentação era num horário que eu podia, de repente, chegar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Mas, assim, foram muitos almoços que não pude estar junto, porque era na hora do jornal. Sim. Né? Então... Mas a gente conseguia, assim, olha, à noite a gente, então, sai, faz alguma coisa. Então, essas compensações, que, óbvio, numa apresentação de escola, que às vezes estão todos os amiguinhos apresentando pra mãe, a mãe não tá lá, aquilo vai pesar diferente? Vai sentir. Mas eu acho que é a conversa. Sim. É demonstrar o amor, o carinho, quanto... assim, não é que o trabalho é mais importante que a família, mas ele complementa e a gente tenta ir superando essas faltas, né, em outros momentos. E assim, eu acho que isso a gente conseguiu ir ajustando muito bem. Hoje, eu falo que eu tenho mais esse tempo com Que eles. legal. E é o que às vezes me faz repensar, assim, será que aquele turbilhão todo, assim, hoje faz parte, cabe, né, assim, não sei, eu vou te dizer que nunca diga nunca, né, quando eu fui convidada para ir para o SBT, eu pensei que não ia mais voltar para televisão, e foi um desafio super bacana, diferente, e aceitei e foi ótimo, mas eu acho que quando a gente tem também essas oportunidades, eu brinco aqui lá em casa, assim, eu falo que eu sou um perigo quando falam assim, o que você gosta muito de fazer? Eu falo, nossa senhora, peraí, eu gosto de fazer tanta coisa. E aí, quando chega, de repente, a oportunidade de, na minha profissão, fazer algo que nem era o que eu imaginava fazer, eu me dedico tanto para aquilo, Arthur, que eu falo assim, nossa, eu tô adorando isso, nunca imaginei fazer, achei que não fosse fazer, e aí gosto muito. Então, eu acho que, assim, os meninos veem isso também e acho que curtem junto, sabe? Eles curtem a profissão, eles gostam de estar junto. Eu fui fazer uma propaganda para a festa junina esse fim de semana e lá da nossa paróquia, e era um videozinho que eles me pediram para fazer, eu fiz, e o pequeno, mãe, deixa eu fazer essa parte, e a gente fez junto, e todo mundo, mas que barato que ficou. Então legal. Eles gostam de estar também, sabe, nesse momento. Eu acho que o grande desafio com eles que eu não sei se é uma coisa que você deve viver muito também. E eu até brinquei, porque eu falei, gente, eu vou estar aqui hoje sendo entrevistada, eu posso te entrevistar um pouquinho, Arthur? Vontade. Porque eu falo assim, que desafio hoje a gente saber até onde a gente vai com a nossa intimidade para mostrar isso nas redes, né? Então, até que momento eles podem participar disso e eu posso mostrar o que a gente faz, né, nas redes sociais, até que ponto isso é nosso. Eu acho que isso é um dos grandes desafios do nosso momento de rede social hoje. Total. Mas eu acho que um ponto é nunca deixar de fazer essa pergunta. Sim. Né? A gente se esforça a vida inteira para ser para ser uma pessoa ponderada, né? Para encontrar o equilíbrio. Então, se você passou por esse processo, então nunca deixa de se perguntar. Eu tô sendo equilibrado com essa situação? É fato que, às vezes, quem trabalha, por exemplo, na construção civil, talvez em algum momento possa falar assim, poxa, eu acho que eu tô muito tempo aqui na obra, será que eu posso ficar um pouquinho menos? Ou então, caramba, essa semana eu não dei atenção para os meus tijolos. Sim, Sempre tem que se perguntar,
né? Então, acho que nessa atuação do digital também, o tempo todo. E aí? É isso mesmo? Quem tá perto? Será que tá tudo É, bem? tá suave? Tá feliz também, É né? isso, o Com tempo isso. todo. Se a gente fizer essa, né? Acho que o maior problema do ser humano é quando ele deixa de se cuidar, fica muito autoconfiante, Exato. né? Acho que passa por aí. Mas entrar uma coisa aqui um pouco pessoal. Você falou dos meninos e um pouco antes da nossa conversa você falou do Kaká e o teu olho brilha toda vez que fala dele. E agora aqui também conversando com a galera aqui, você também falou dele do início do namoro, que você foi para Itália e vocês já estavam namorando tal, e o namoro, o casamento. Desde esse momento, ele acompanhando a sua carreira, óbvio, ele tem a dele, enfim, mas a sua carreira tem um quê de celebridade, de ser conhecida, tal, etc. Como é que ele lida com isso? Inclusive pelo fato de ver um crescimento, assim, dia a dia, de estar na televisão, que é um veículo que as pessoas sonham, tal. Como é que ele te apoia? Eu sei que ele é uma pessoa assim, mas conta pra gente como é que foi essa combinação. É interessante isso, porque as pessoas às vezes perguntam isso pra gente, né, assim, na rua, enquanto casal, amigos, enfim. E o Kaká... Negócio do ciúme, pra mim, pergunta o tempo. Exato, assim, né? Poxa, não tem ciúmes. Mas, assim, futebol, porque aí... Sim. Tava falando de futebol e as pessoas na rua, às vezes, perguntavam e você chegava ali naquela rodinha. E você sabe que ele brincava? Que ele falava assim, eu tô achando barato, porque agora eu tenho com quem contar e falar sobre futebol em casa. Agora a gente não sabe, assim, então... E ele sempre foi muito dessa forma. Eu acho que existe um respeito, uma admiração tão grande e é recíproca, sabe? E eu acho que isso é que faz também o relacionamento dar certo, porque a gente tá na rua, as pessoas pedem pra tirar foto, ele pergunta assim, deixa que eu tiro, sabe? Ele não fica chateado e vai pro canto e pensa, puxa, era o meu momento aqui com ela, sabe? Ele tá ali, ele entende, ele sabe, e assim, eu acho que as pessoas perguntam assim, você fica chateada se alguém pede pra você na rua pra parar, tirar uma foto? Eu falo, claro que não, eu acho que isso é um reconhecimento do meu trabalho, de que tá sendo legal, né? Então, e ele, eu acho que talvez eu passe isso pra ele, ele também, sabe, vê isso como bacana, como natural. Então, tem essas brincadeiras, né? Às vezes a gente tá na rua e ele, em vez de se afastar, ele pergunta assim, pode deixar que eu tiro, vai lá, eu vou tirar uma foto pra você, sabe? Eu sei como é. Me perguntam isso também. Maju também é apresentadora e nas redes sociais e tal. Então, pergunto, você é ciumento? Eu costumo sempre dizer o seguinte, olha, se você quer saber se eu me incomodo com o sucesso dela, de maneira alguma. Pelo contrário, eu curto muito e tô aqui para apoiar. Se você quer saber se eu sou ciumento no sentido da posse, de ter algum tipo de insegurança, não. Eu jamais amaria uma pessoa que eu não confio. Não faz o menor sentido você estar com alguém que você não confie. Fato é também que ela nunca me deu qualquer motivo para isso. Pelo contrário, né? Confiança total. E relacionamento tem que ser assim. Agora, no sentido de estar perto, né? Porque o ciúme também tem esse sentido na origem da palavra, né? Da proteção, do zelo, do cuidado, de acompanhar, porque às vezes acontece, de ter uma pessoa às vezes um pouco invasiva, tal, etc. Eu tô ali para cuidar, gosto de buscar no trabalho, de estar nos eventos, enfim. Exatamente. Eu cuido, mas isso não significa que eu desconfio, que eu me incomode com o sucesso dela, pelo contrário. Confio 200% e curto o sucesso dela, porque é muito legal. E aí virar o que vocês dois curtem, né? Porque é a extensão um do outro. Por exemplo, a nossa história. Assim como você. Exato, a gente faz, por exemplo, eu apresento eventos, faço mediação de entrevistas e tal. E volta e meia, em um ou outro, o Kaká vai, tá junto, sabe? E é legal. Exato. Né? Não são todos que ele vai, enfim, mas muitos, às vezes, até... Não tá marcando presença, tá apoiando. É isso. Você não vê como assim, nossa, um guarda-costas. Não é isso, né? Não é isso. É um apoio. É um apoio. E uma curtição também de estar ali. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, pode mandar seu marido, depois vai ter um social e tal, e pode ficar, enfim. Então, acho que a gente curte isso juntos. Viviane, você falou agora há pouco sobre... Nossa, eu fiquei até assim, Viviane, eu falei, oi, foi sério agora. Viviane, agora vamos mudar de assunto, conversar com a Viviane ao vivo, direto. Muito obrigada, porque, né, Vivi, né, sempre. Quando falou Viviane, eu falei, nossa, fiz errado. Não, mas é porque, olha, temos imagens. Então vamos fazer de novo. Vivi, você falou agora há pouco da propaganda que você fez da festa e tal, e nas redes sociais agora você tem a oportunidade de fazer publicidade. No SBT também. Sim. Na Globo não, porque o jornalismo da Globo acho que até hoje não permite e tal, etc. E a gente falou também do papel de influenciador. Como jornalistas, se estivéssemos em redações, hoje estaríamos
cobrindo a CPI das bets. Sim. Porque o assunto do dia nas redes e também nos veículos todos é a CPI das bets e tal. Isso. Como é que você encara essa questão da publicidade, que as pessoas te procuram, né? Você representa marcas também, mas ao mesmo tempo entendendo da responsabilidade, enfim, de tudo que está envolvido com isso. Como é que é? Como é que você lida com isso? Arthur, você sabe que, assim, até essa trajetória toda na Globo, acho que foi, assim, realmente, foi uma grande escola. Você vai aprendendo com cada emissora e cada trabalho que você faz. Mas ali a gente não podia nada, mesmo. Então, por exemplo, eu não podia cortar o cabelo e estar com um produto ali no final, mostrando aquele produto. Entendi. Não pode. Mas, por exemplo, você pode cortar o cabelo? Ou tem que perguntar, olha, eu tava pensando em mudar meu cabelo. Posso. Podia. Isso, assim, eles têm realmente, assim, um selo, né, de qualidade grande. Então, que também vem mudando ao longo desse tempo, até para se adaptar, eu acho que às novas realidades. Então, por exemplo, você não podia ter brincos grandes, né? O cabelo tinha que estar sempre ajeitado, a roupa tinha que ser comportada e mais discreta, não pode ter tanta estampa e tal. A gente vê que, inclusive, a Globo hoje já mudou muito em relação a isso, né? Permite muito os repórteres, enfim, apresentadores a terem esse espaço da forma como eles são. Mas a gente não podia fazer nenhum tipo de propaganda, nenhum. E eu me lembro até uma vez que eu cortei o cabelo em rede social, post, não sei o que, e aparecia ali, né, um shampoo, alguma coisa. E aí eu lembro que um diretor falou assim, Vi, olha só, tem um post que tá ali, vamos tirar? Eu, ok, tudo bem, né, vamos tirar. Mas porque eu acho que... Não me toquei. E assim, eu acho que eles têm uma preocupação até que no jornalismo, no entretenimento pode, mas no jornalismo você tem essa preocupação porque... Vai que você está falando de uma marca que lá na frente você tem que criticar ou trazer algo, né, enfim, dessa marca que não foi bacana e está relacionado ao seu nome, né? Do concorrente. Enfim, eu entendo, né, a todas as preocupações. Mas, quando eu saí, foi um desafio enorme, porque eu saí, podia fazer nas redes sociais qualquer tipo de publicidade, enfim. E aí me chamaram para fazer uma propaganda da Chevrolet, enfim. Pode falar? Pode. E aí, de repente, fui fazer. E quando me ligaram, eu falei, poxa, eu não posso fazer essa propaganda. De tão acostumada que você tá. Aí falou assim, mas por que e tal, né? Eu falei assim, porque o meu carro não é um Chevrolet. Aí a pessoa me falou assim, calma, Vivi, assim, não precisa ser exatamente o que você vive, né? Você vai falar do carro, vai falar da marca, né? Da experiência, você faz ali, vai andar um pouquinho, faz, enfim, um test drive. E aquilo, sabe, pra mim era assim, eu tinha que ser tão certinha com o que eu realmente... acredito, ou, por exemplo, não, como é que eu vou fazer uma propaganda de algo que eu não uso, né, ou que eu... Então, até entender tudo isso, né, assim, foi um processo. Interessante. E aí fiz o trabalho e tal, e aí, mas o que eu trago até hoje pra mim, Arthur, assim... Hoje eu faço propagandas de muitas marcas, enfim, e faço, assim, crio conteúdos, mas eu tenho um cuidado, que é de, primeiro, assim, eu não faço propaganda daquilo que eu não acredito. Então, já tive realmente pessoas, né, querendo que eu fizesse propaganda, enfim, era de uma tabacaria. Para mim, aquilo não condizia com, enfim. E eu falei, não, isso não tem a ver com o meu perfil, né? Então, eu acho que isso eu tenho um certo cuidado. E eu tenho um cuidado enorme com quem me acompanha. Do mesmo jeito que eu falei para você, que eu trago isso desde a época, sabe? Da televisão. Que é assim... Eu não digo que eu gostei de algo, mesmo que seja, sabe, um recebidos. Se eu não gostei, eu mostro. Olha, eu recebi, tal, tá aqui, tarará. Mas se eu não gostei, eu não digo que delícia, sabe? Porque eu tenho um respeito com quem tá me acompanhando. E eu tenho a credibilidade como algo tão forte, que vem do jornalismo, sabe? Exato. Então, assim, quando às vezes falam assim... O que tem um pouquinho de diferente, né, do que eu faço no meu perfil. Eu acho que eu trago toda a experiência de televisão, de jornalismo, de respeito com quem está ali assistindo, de credibilidade. Eu tenho um cuidado enorme com qualquer coisa que eu coloco nas minhas redes, Arthur, Tem que ter responsabilidade. Então, assim, se uma marca me procura para fazer alguma coisa, eu, assim... dou ali, sabe, assim, tudo que eu posso em relação, sabe, para mostrar também que aquilo lá
faz sentido, que tem uma credibilidade, que eu gosto, que aquilo me fez bem. E eu tento também dizer, me fez bem, né? Assim, você pode experimentar, porque pode ser que pra você seja muito bom, mas eu não tô dizendo que vai ser bom pra todo mundo, né? Então, assim, isso é um certo cuidado que eu acho que eu tenho, sabe? E quando você fala de um produto, isso tem um peso muito maior. Exato. Assim, Acho que isso que é muito importante. Eu acho que essa é uma diferença, sabe? Assim, eu tenho esse cuidado que eu acho que vem dali daquela escola, né? Do que podia ou não podia. Mas você sabe que você tocou esse assunto, você falou da tabacaria e veio uma ideia enquanto você falava que é o seguinte, hoje nesse dia que está se falando tanto da CPI das bets, tal, etc. Você concorda comigo que se a indústria do cigarro pudesse fazer propaganda nos campeonatos, nas camisas dos times, nas emissoras de TV, você concorda comigo que provavelmente haveriam mais fumantes? Sim. Você concorda comigo que se os influenciadores, sejam eles de milhões de seguidores ou menos, se eles fizessem propaganda de cigarro, provavelmente haveriam mais fumantes? Com certeza. Então você concorda comigo que o fato de não haver nenhum tipo de publicidade em relação ao tabaco protege as pessoas. Exatamente. Qual a minha opinião sobre esse assunto? Eu acho que simplesmente não é ficar falando de um influenciador ou de... Acaba com a propaganda. Quem quer fumar, fuma. Quem quer jogar, joga. Mas simplesmente acaba com a propaganda. Porque hoje está se falando muito de influenciador que fala de joguinho e tal. Você não faz, eu não faço, enfim, não vou entrar no mérito. Porém, as emissoras de TV também fazem. Olha, a questão não é que... Os times também fazem. Exato. Você vê um jogo de futebol, todo o patrocínio é de bet, né? Você, assim, sem entrar no mérito de qual jogo... Mas eu acho contraditório. Um jogo lícito, um jogo que não é lícito. Mas, assim, quanto mais você vê, aquilo é quase subliminar. Aquilo fica muito natural pra você. E sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tava assistindo um depoimento. A Virgínia tava lá falando, tal, etc. Eu não faço. Mas saiu e foi pro intervalo. E qual foi a propaganda que apareceu? Bet? Bet. Mesmo? Então por que o influenciador tá ali sendo questionado e a emissora que tá transmitindo tá mostrando? Acaba com a propaganda para todo mundo. Quem quer jogar, joga. Quem não quer, não joga. Vida que segue. Sim. Eu não quero fumar. Sim. É isso. Quem quer vai lá e compra, mas não tem propaganda de cigarro. Eu penso e que diminuiu dessa forma. muito na época em que colocaram, olha, vai ter a marca ali atrás do cigarro dizendo que aquilo não faz bem, enfim. Tudo isso acaba também mostrando, olha, pelo menos acende um alerta. Né? É a história dos vapes, né? Que hoje, assim, falar, não pode, mas todo mundo vende, todo mundo compra, todo mundo usa. Como assim? Tem algum problema aí, né? Na fiscalização, na venda, na compra, não tá funcionando. Não tá funcionando. Né? Não tá funcionando. Fazer uma pergunta daquele tipo assim, o que você diria hoje para a menina que sonhava ser comunicadora, apresentadora, essa pessoa conhecida? Que conselho você daria para ela quando ela estava começando? Ai, olha, eu vou pensar realmente no que deu certo em tudo isso, né? Mas, assim, você precisa gostar de conversar, de ouvir. Você precisa checar, ainda mais nos dias de hoje. Você começar, isso eu falo para qualquer profissão, não te falo só para o jornalista. Você está na faculdade, aproveite esse momento para você fazer estágio. É um momento em que você não está sendo totalmente cobrado e você está ganhando experiência. E isso vai fazer muita diferença lá na frente, né? Isso te abre uma porta para que, de repente, quando você estiver formando, você já conquistou uma experiência que aquele profissional ali vai te contratar. Então, isso vai facilitar muito a sua vida ali na frente, né? E assim... E dê o seu melhor, né? Assim, faça com amor, faça com confiança, faça acreditando naquilo que você tá fazendo e respeitando, né, o próximo ali, quem tá ali perto de você. Excelente. Para encerrar, bate-bola tem que ter, Viviane. Ai, meu Deus, esse bate-bola até a palpitação. Quando eu estou de folga, eu? Estou com a família. Seu lugar preferido em Brasília? O verde. Tanto do parque quanto na minha quadra. Adoro. Faço, mas não gosto. Faço, mas não gosto. Ai, calma aí. Vamos ver. Ai, meu Deus, essa foi difícil. Ai, eu acho que posso ir pro lado da maternidade, claro. Porque é aquela questão do
cobro, né? Cobro muito, mas queria que pudesse ser mais leve. Mas, enfim, acho que isso também, o resultado aparece depois. Uma notícia que você gostaria de ter dado, mas até agora não rolou. Acho que... Indo na linha do que a gente vem conversando, né? Eu acho que dizer que as mulheres têm o seu espaço, são respeitadas por aquilo que elas são e não pelo gênero delas. Isso eu falo em qualquer situação. Eu acho que no esporte vivi isso. Quando eu estava cobrindo no SBT também, cidades, a gente mostrava quantos problemas a mulher vive hoje. Então, acho que quando a gente fala de respeito, de equidade, acho que seria isso. Assim, dizer que, puxa, a gente não tem mais esse problema de violência contra a mulher, de desrespeito com a mulher. Então, acho que quem sabe a gente um dia chegue lá. A gente não pode falar sobre isso. A gente te encontra nas redes sociais, em que @? Vivi Costa Oficial. Legal. Passou rapidinho, gostei muito desse bate-papo, super suave, super inspirador, parabéns. E, por favor, volte mais vezes aqui. Eu que agradeço, que gostoso. Eu falo que tem uma frase, vou falar do ping-pong agora, você não perguntou uma frase, me preparei pra ela. Desculpa, volta. A sua frase, uma citação. Mas você sabe que eu tive essa oportunidade de ter essa frase assim comigo, né? Que quando eu fui fazer o triatlon com o Leandro Macedo, eu tinha muito medo de entrar no lago. Mesmo? Muito mesmo. Na natação não era o meu forte e eu ainda ia ter que nadar no lago. E eu lembro que quando a gente teve essa primeira experiência, que era nadar no lago, ele colocou a touca e estava escrito assim, né? Assim, bravo não é quem não sente medo, é quem o vence, que é uma frase de Nelson Mandela. E aí falando da coragem que a gente tem que ter, porque medo todos nós sentimos. Sim. E como a gente tem que vencer isso para que a gente conquiste novas coisas, para que a gente, enfim, às vezes você deixa de fazer algo que vai ser muito bacana pelo medo. Então, eu quero dizer que eu já estou me sentindo tão corajosa de estar aqui. Sério? Batendo esse papo aqui com você, né? Sendo entrevistada, que foi tão gostoso. Então, essa é uma frase que eu levo comigo e que tudo tem a hora certa Mas também. por que tem que ter coragem? Não entendi agora, Vivi. Você acha que eu sou assim, aquele malvado favorito? Gente, de jeito nenhum, gente. Mas fala assim, olha, tem hora que eu fico pensando assim, olha, que minha memória não me traia. E que a gente lembre, por exemplo, desse ping-pong. Puxa, uma notícia que você gostaria de ter dado. Eu falei, nossa, peraí, vamos lá, né? Vamos resgatar. Tem tantas notícias. Quando eu sair daqui, tenho certeza que eu vou pensar em várias. Sim. Mas pode ter certeza que você é uma inspiração para todos nós, que você torna tudo muito suave. Esse bate-papo, os programas que você apresenta, a maneira como a gente te acompanha nas redes sociais e tal. E as suas amigas, a gente tem alguns amigos em comum, né? E as pessoas sempre falam isso. Inclusive um amigo que a gente tem em comum, que você talvez tenha algum tempo que você não fala com ele sempre pergunta de você, é o Serrinha, que trabalha com o João Pedro Paes Leme lá na Play 9. Sim. Ele sempre fala, morei em Brasília. Você conheceu a Vivi? Conhece a Vivi? A Vivi é muito legal, tal. Ele foi um barato. A gente trabalhou juntos aqui e ele voou. Então você vê como que as pessoas têm sempre boas recordações a seu respeito, enfim. Bom, parabéns. Eu acho que isso que conta no final da história. Exatamente. A gente às vezes fica tão preocupado com tantas coisas, mas a gente conseguir depois ouvir do outro assim... como foi bom estar com você e conversar e, enfim, isso me trouxe, né, me fez bem. Eu acho que isso é muito gostoso. Foi um prazer enorme. Prazer. Eu espero te entrevistar junto com a Maju, Lulu, Zé Vicente. Vamos depois trocar. Você disse que isso acontece, então... Vai ser um prazer, pode ter certeza. Tenho certeza que você gostou também. Segue a gente aí nas redes sociais, ativa a notificação para saber de tudo que acontece. Hoje conversamos com Viviane Costa, né, Vivi? Nossa, que peso. Viviane Foi um prazer Costa. estar com você e com vocês. Valeu!